O episódio 5 da 27ª temporada de South Park, intitulado Conflito de Interesses, foi ao ar na última quarta-feira e já chegou cercado de polêmica. Isso porque, originalmente, ele deveria ter estreado uma semana antes, mas foi adiado de última hora. E claro, como era de se esperar, surgiram 1000 teorias. Será que foi censura? Esse atraso tem relação com o ato do Charlie Kirk e o clima caótico que se seguiu? Com muitas dúvidas por parte dos fãs, o Matt Stone até veio a público para dizer que não houve censura nenhuma, que eles simplesmente não entregaram a tempo. O que é algo raro, já que em quase 3 décadas da série, isso só havia acontecido uma única vez, no episódio das Crianças Góticas da temporada 17. Eu, particularmente, não acredito que eles adiaram o episódio porque o Charlie Kirk iria aparecer de novo, e eles tiveram que pensar em outro tema e animar tudo novamente. Porque, ele já foi satirizado no início da temporada, mas nem chegou perto de ser o momento mais marcante do episódio, e eu acho que não faria sentido eles usarem a mesma piada de novo. Mas, no fim das contas, a gente talvez nunca saiba o que rolou nos bastidores. O que a gente sabe é que a espera valeu a pena, porque o episódio novo junta tudo que você pode imaginar e muito mais. Temos apostas com coisas sem sentido, política internacional com aquela crítica afiada, Satã e a sua gravidez, o Donald Trump transformando a Casa Branca em um palco de armadilhas, e, em paralelo, a boa e velha relação entre Kyle e Cartman, que, confesso, eu tava morrendo de saudades. E pra quem ainda não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje nós vamos mergulhar juntos no episódio Conflito de Interesses. Eu vou te contar tudo o que rolou, desde os primeiros minutos até o final surpreendente, passando pelos detalhes que você talvez não tenha reparado, as referências escondidas e, claro, aquelas piadas malucas que só fazem sentido no universo maluco de South Park. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora analisar esse episódio que acabou de sair do forno. O episódio começa de forma aparentemente inocente. A turma tá na sala de aula quando o Sr. Garrison anuncia a presença de um palestrante chamado Kipling, que veio falar sobre os Webelos, uma divisão dos escoteiros. Até aí nada demais, só que rapidamente começa uma discussão sobre se a criança é um menino ou uma menina, o que já gera a primeira cena engraçada do episódio, com todos, influenciados pelo Cartman, curiosos pra saber. Is that a chick or a dude? Shut up. E no recreio, a coisa só escala. Cartman e Stan já não estão apenas discutindo sobre a sexualidade do Kipling, eles estão apostando. É aí que surgem os aplicativos do chamado mercado de previsões, que transformam qualquer dúvida atual em uma espécie de bets de absurdo. Você quer apostar se o time feminino de futebol da escola vai ganhar? Isso vai estar lá. Quer apostar se vai nevar esse mês? Isso também vai estar lá. E o detalhe é que esses apps de apostas banais realmente existem na vida real. Plataformas como Kalshi e Polymarket, que são mostrados no episódio, realmente permitem que as pessoas façam previsões de mercado sobre tudo, desde eleições até fofocas de celebridades, e até se Jesus Cristo vai retornar em 2025. Isso tá lá. E a resposta é sim, ele já retornou e virou conselheiro escolar em South Park. E é nesse conjunto de apostas banais que aparece a grande piada do episódio. Uma aposta descrita como: a mãe do Kyle vai bombardear um hospital palestino em Gaza. A piada é pesada, mas é típica de South Park. Transformar a atenção do conflito Israel-Palestina em um palpite escolar é fichinha para o que eles costumam fazer. E a reação do Kyle, claro, é imediata. Um misto de raiva e incredulidade. Ele não entende como alguém poderia pensar que a mãe dele destruiria um hospital em Gaza. E ele só fica ainda mais puto com a justificativa do Cartman, que diz que, simplesmente, é porque ela é judia. O Kyle então briga com o Cartman, mandando ele tirar a aposta do ar. Mas o Cartman insiste que não foi ele que a criou, e que, inclusive, nem chegou a apostar, porque as odds não estavam vantajosas. Então Kyle vai embora com muita raiva, jurando arrebentar a cara de quem criou essa aposta. E o Cartman solta essa frase: Man, you just bring up Gaza to a Jew and they flip out. Maybe these are pretty good odds. E depois do choque inicial com a aposta sobre a mãe dele, Kyle até tenta manter a calma, mas não dura muito. No corredor da escola, ele decide encarar o Jimmy, que está entre os que entraram na aposta. Kyle fica revoltado por ele ter apostado sim sobre sua mãe atacar Gaza, e quase implora para que ele entenda que o conflito Israel-Palestina não é uma piada. Mas o Jimmy, como comediante que é, responde que, apesar de improvável de acontecer, ele deixou um palpite porque gosta de apostas arriscadas, e elas pagam mais. É aí que o Kyle surta de vez. Ele grita com os colegas e pergunta se alguém sequer sabe onde Gaza fica.
E é justamente esse surto do Caio que faz os outros alunos começarem a apostar ainda mais, porque percebem que quanto mais ele se desespera, mais a probabilidade da Sheila fazer alguma coisa sobe no aplicativo. E essa cena é uma sátira perfeita da banalização que acontece hoje em dia com assuntos sérios. As pessoas apenas apostam e torcem por lados, sem nem se preocuparem de fato com as tragédias que estão acontecendo. E no meio disso, Jesus só aparece no meio dos corredores, reafirmando que celulares estão proibidos na escola. Inclusive, ele reaparece diversas vezes no episódio repetindo isso. E essa recorrência é muito engraçada. Dou uma risada sincera sempre que acontece. Guys, phones. Sorry, Jesus. E o Jim, enfim, sugere que o Caio reclame com a empresa que gerencia o app. Ele então liga para o número do suporte do aplicativo e é, sucessivamente, redirecionado para diferentes lugares. Primeiro ele liga para o CFTC, depois para o FCC, mas sempre acaba caindo na mesma pessoa, um tal de consultor estratégico. É um verdadeiro labirinto de burocracia inútil. E a piada ganha ainda mais camadas quando a gente percebe que esse consultor estratégico é claramente inspirado no Donald Trump Jr., que, na vida real, virou conselheiro justamente de empresas como Cauchy e Polymarket. E o detalhe curioso é que a própria Polymarket, por exemplo, chegou a ser proibida de operar nos Estados Unidos, mas voltou a operar justamente depois da eleição do pai dele. É o conflito de interesses que dá nome ao episódio sendo escancarado. E enquanto a escola de South Park se transforma em um cassino infantil de apostas, o episódio corta para Casa Branca, onde temos Donald Trump convivendo com Satã, que agora está grávido, em uma das tramas paralelas mais surreais da temporada. E como essa trama acontece no decorrer do episódio inteiro, eu vou falar ela toda de uma vez aqui, só para o vídeo ficar mais dinâmico. Enfim, logo na primeira cena, o vice-presidente J.D. Vance aparece com presentes pro bebê, tudo isso com cara de amigo, mas ao mesmo tempo, ele também fala sutilmente sobre como o bebê vai atrapalhar os jantares de gala, os jogos de beisebol e até as longas noites em Mar-a-Lago do presidente, já mostrando que, talvez, ele esteja fazendo um jogo duplo. E o Trump, claro, não precisa de muito incentivo para fazer merda. O episódio, então, transforma o presidente em uma espécie de vilão atrapalhado, tentando a todo custo provocar um aborto em Satã, com planos cada vez mais ridículos. Primeiro, ele cobre as escadas da Casa Branca com óleo para tentar fazer Satã escorregar. Depois, ele prepara uma sopa com pílulas anticoncepcionais. E, em outra cena, ele enche o sótão de gatos para espalhar fezes e provocar toxoplasmose, uma doença conhecida por causar sérias complicações na gravidez. Mas o maior detalhe disso tudo é que todas essas armadilhas, em vez de atingirem Satã, acabam sempre atingindo outra pessoa. E essa pessoa é o Brendan Carr, o presidente da FCC. Ele cai na escada, bebe a sopa e fica coberto de cocô de gato, em cenas que até lembram um pouco o desenho do Papaléguas, ou até as armadilhas do filme Esqueceram de Mim. E a coisa toda fica ainda mais ácida quando o Brendan Carr, todo engessado e internado no hospital, recebe a visita do J.D. Vance. O médico explica que ele pegou toxoplasmose e alerta que, se a infecção chegar ao cérebro, ele pode perder a liberdade de expressão. E esse detalhe é brilhante, porque faz uma conexão direta com o cenário político atual dos Estados Unidos, em que a FCC, um órgão que, em teoria, deveria garantir a comunicação livre e regular o setor de forma neutra, tem sido acusada de atuar como ferramenta de controle do governo. Nos últimos meses, o presidente da FCC ameaçou retirar licenças de emissoras de TV com base em critérios vagos de interesse público. E, na prática, isso acaba abrindo espaço para transformar a regulação em uma censura disfarçada, onde os canais que criticam o governo correm o risco de sofrer sanções, enquanto os aliados políticos acabam tendo mais liberdade. E é exatamente esse tipo de distorção que o episódio satiriza, transformando a liberdade de expressão em uma condição frágil, quase médica, que pode ser perdida se for conveniente ao poder público. Inclusive, o braço do Brendan Carr, travado numa posição suspeita durante toda a cena, parece sugerir algo. E é ainda nesse momento absurdo que o J.D. Vance finalmente se revela como o antagonista do episódio, e talvez do resto da temporada. Ele fecha a porta, se aproxima da cama e diz sem rodeios que precisa se livrar do bebê, porque só assim terá caminho livre para assumir a presidência. I'm next in line to be president. That baby cannot be born. Voltando para a escola, os garotos estão no refeitório, quando Cartman chega dizendo que quanto mais o Caio fica irritado, mais as probabilidades para a mãe dele atacar Gaza aumentam.
E é nesse momento que ele solta a ideia que, mais uma vez, dá nome ao episódio. Se eles conseguirem deixar o Kyle cada vez mais irritado, a percepção de que a Sheila pode perder o controle aumenta. E, com isso, as odds do aplicativo vão subir. E como eles, por serem próximos ao Kyle, sabem que a mãe dele não atacaria a Gaza, eles estariam na vantagem sobre a aposta, transformando isso em um verdadeiro conflito de interesses. Kyle's mom isn't going to strike Gaza. Yes, exactly. We know that. And we can also influence Kyle to get the odds raised even more. It's called a conflict of interest, you guys. E o mais engraçado de tudo é como Cartman sabe jogar com as emoções de um amigo. Ele até chega a fingir solidariedade quando Kyle aparece, dizendo que entende como é injusto ver a mãe dele virando alvo de uma aposta absurda. E Kyle, desesperado por qualquer tipo de apoio, acaba acreditando. E logo depois desse fingimento, o Cartman já vai para os corredores da escola espalhar boatos antissemitas, fazendo com que os colegas caiam na pilha e mudem seus votos para que as odds subam. Hey, have you guys heard about Kyle's mom? Man, that bitch has it out for Palestine, let me tell you. E, caras, pra mim, essa interação entre o Cartman e o Kyle é a melhor parte do episódio. Não dá pra fazer a série acontecer, escanteando os garotos. A trama fica bem melhor com eles. E eu espero, sinceramente, que os nossos protagonistas continuem no centro da narrativa pelo restante da temporada. Por favor, Trey e Matt, eu imploro. Mas enfim, enquanto Kyle tenta encarar sua frustração na escola, a própria Sheila também começa a sentir os efeitos das apostas, sem nem imaginar de onde tudo tá vindo. No Café Monet, ela se reúne com outras mães da cidade, e a conversa, que deveria ser sobre seus filhos e a interação deles com aplicativos, rapidamente se desvia para Gaza. Primeiro, as outras mães perguntam como ela se sente sobre a situação. Depois, tentam arrancar dela uma posição definitiva, querendo saber se ela vai fazer algo a respeito. E a Sheila, é claro, fica indignada. Ela não entende por que, de repente, todo mundo exige que ela, como judia, tenha um posicionamento sobre o conflito. Ela grita, dizendo que o problema é entre Israel e Palestina, não judeus contra a Palestina. E no exato momento que ela sai irritada do restaurante, as outras mães pegam seus celulares para verificar o app de previsões e fazerem suas apostas, transformando toda essa situação séria em só mais um entretenimento banal. There's really no money to be made on betting she won't. Yeah, let's take the long odds. That makes these apps more fun. Yeah. Mais tarde, no jantar em casa, a Sheila explode de vez. Ela reclama de como, em todo lugar, só perguntam o que ela vai fazer sobre Gaza, como se ela fosse responsável pelos ataques de Israel. E a coisa fica ainda mais engraçada quando Kyle percebe que até o Ike tá no celular, apostando na reação da própria mãe. Esse detalhe é tão absurdo que chega a ser cômico. E é nesse momento que a Sheila toma uma decisão. Ela não vai mais aceitar isso passivamente. Se as pessoas querem respostas dela, então ela vai atrás de quem realmente tá por trás dessa loucura. I'm going to find out where all this is coming from, and I'm going to give them a piece of my mind. No dia seguinte, Cartman chega na escola radiante, com um sorriso de quem acha que já ganhou. Ele fala pro Stan e pro Kenny que colocou nada menos que $1.400 na aposta, usando o cartão da sua mãe. Cartman diz que as odds estavam irresistíveis, já que, por causa dos boatos espalhados por ele, todo mundo tinha apostado que a mãe do Kyle realmente iria atacar Gaza. Na cabeça dele, isso era um retorno garantido, dinheiro fácil. Só que a coisa toda estoura rápido. O Jimmy aparece e solta a notícia bombástica. A mãe do Kyle tá em Israel. E essa informação não vem de um boato, tá? E sim de uma reportagem da Al Jazeera, uma rede de comunicações árabe. E de repente, a aposta que parecia segura vira um pesadelo. O pânico toma conta do Cartman, que percebe que ele pode perder todo o dinheiro. Ou melhor, o dinheiro da mãe dele, em um piscar de olhos. É nesse momento que ele, ironicamente, vira aliado do Kyle. Não por empatia, mas por puro desespero. Ele pressiona um amigo a fazer sua mãe desistir dessa loucura, dizendo para ele ligar para diplomatas, embaixadas, qualquer pessoa que possa convencê-la a voltar. E é claro, como já virou a piada recorrente do episódio, todas as ligações do Kyle acabam caindo no tal consultor estratégico, aquele que satiriza o Donald Trump Jr. Hello? Oh, you've got to be shitting me. Mas depois de toda a confusão, finalmente chega o momento em que o aplicativo remove a aposta sobre a Sheila. E é claro que os alunos ficam frustrados, pois todos esperavam ganhar dinheiro nisso. Mas o que realmente importa é que o Kyle, e principalmente o Cartman, estão aliviados com a situação. É nesse momento que o Kyle agradece ao amigo, acreditando que ele teve algum papel em ajudar a encerrar a aposta.
E então, finalmente revela que a mãe dele não foi para Israel na intenção de bombardear Gaza, como todos acreditavam, e sim para confrontar diretamente a pessoa responsável por tudo aquilo e dar uma lição nela. E a reação do Cartman nessa cena é impagável. It wasn't to bomb a Palestinian hospital? O episódio então corta para Sheila em Israel, confrontando o primeiro-ministro Netanyahu pessoalmente. Ela fala com a voz indignada de uma mãe que não aguenta mais ver a sua fé usada como desculpa para o ódio coletivo. É um dos momentos mais marcantes do episódio, misturando a seriedade política do mundo real com o absurdo de South Park, e justamente por isso que funciona tão bem como desfecho. Just who do you think you are? Killing thousands and flattening neighborhoods, then wrapping yourself in Judaism like it's some shield from criticism. Uma das forças desse episódio é como ele consegue equilibrar perfeitamente duas linhas narrativas completamente diferentes. De um lado, temos Trump, Satã e o J.D. Vance, que funcionam como uma caricatura da política americana atual. E caso vocês ainda não tenham percebido, essa trama vai continuar pela temporada inteira, então se preparem. Já do outro lado, a gente tem um núcleo escolar pegando fogo com a onda das apostas, o que inclusive nos traz as melhores interações da temporada até aqui, com o Cartman usando seu antissemitismo e a sua manipulação para tentar lucrar, enquanto Kyle, enganado por ele, tenta a todo custo interromper essa loucura. E ainda, por fim, também temos a Sheila, que talvez é a figura mais complexa do episódio. Ela representa aqui a pressão colocada sobre judeus do mundo todo para que tenham uma posição sobre Israel, como se eles fossem porta-vozes do governo de lá. A cena em que ela confronta o Netanyahu deixa isso explícito. Não é sobre política externa, é sobre identidade, sobre o peso de carregar nas suas costas a responsabilidade das ações de um estado inteiro só por ser judia. É genial como South Park consegue criar um episódio misturando um app de apostas ridículas com uma situação tão séria como o conflito na Palestina. Eu definitivamente amo essa série. E antes de a gente fechar, também vale a pena trazer algumas curiosidades que deixam esse episódio ainda mais interessante. A primeira é que, como vocês sabem, ele quase virou poeira antes mesmo de ir ao ar. O episódio foi adiado em uma semana, algo raríssimo na história de South Park, e essa demora imediatamente levantou rumores de censura, ainda mais pelo timing delicado envolvendo o assassinato do Charlie Kirk. Mas os criadores juraram que eles simplesmente só perderam o prazo, algo que tinha acontecido apenas uma vez em quase 3 décadas de série. Outro detalhe muito engraçado está nos créditos. Todos os nomes listados aparecem apenas com a função de consultor estratégico, em uma referência ao personagem do Donald Trump Jr., que atormenta o Kyle durante o episódio inteiro. E para os mais atentos, tem a cena das mães no Café Monet. Ela foi reutilizada do episódio 8 da 23ª temporada. É um detalhe interessante que mostra como a série costuma reciclar alguns cenários e animações. Provavelmente porque o tempo de produção é super curto, e eles precisam entregar o episódio praticamente em cima da hora. E é isso. Esse é aquele tipo de episódio que mostra porque South Park segue relevante depois de quase 3 décadas. Ele consegue usar temas pesados e ser engraçado na mesma medida, misturando o antissemitismo, censura, manipulação política e até o horrível conflito em Gaza. Mas tudo isso sem perder a ironia e o sarcasmo que a série sempre teve. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que South Park acertou em cheio ou acreditam que faltou algo? E aproveitando, qual foi o episódio favorito da temporada para vocês até agora? Deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E, claro, já aproveita para continuar assistindo dos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.